Olá, você mais uma vez que nos acompanha em nossa continuação dos estudos do livro de Josué. Estamos hoje verificando uma questão bastante peculiar da história da tomada de Canaã, a consumação do pacto abraâmico. E nós temos aqui um relato muito interessante no livro de Josué, capítulo 7, a partir do versículo 2. Diz assim Josué 7:2, que enviando, pois, Josué de Jericó, alguns homens a Ai, uma cidade próxima, que está junto a Bet-Aven, a oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. Aqui vale a pena nós meditarmos um pouco, que efetivamente vale a pena nós situarmos todos esses locais mencionados no versículo 2, histórica e também geograficamente. Começando ali por Bet-Aven. Bet-Aven é bastante interessante porque não é propriamente uma cidade. O próprio livro de Jericó, ou melhor dizendo, o livro de Josué, no seu capítulo 18, versículo 12, nos fala exatamente no que consistia este local chamado Bet-Aven. Diz ali o versículo 12 do capítulo 18 de Josué, que o seu limite foi para o lado norte desde o Jordão, subia ao lado de Jericó, para o norte, e subia pela montanha para o ocidente, para terminar no deserto de Bet-Aven. Então, quer dizer, Bet-Aven não era uma cidade, sim, mas propriamente um deserto. Agora, Bet-El, nós temos aqui um nome hebraico bastante interessante. Bet, casa, El, Deus, casa de Deus. Bet-El era, de fato, sim, uma cidade. E ela anteriormente se chamava Or, ou Luz, no português. Ela passou a ser chamada de Bet-El, justamente casa de Deus, pelo patriarca Yaakov, que era filho de Isaac e neto de Abraão. Isto lhe passou a chamar após Deus lhe dar um sonho neste exato lugar. E neste sonho, Jacó, ou Yaakov, viu uma escada onde anjos subiam e desciam a terra, e neste sonho Deus falou com Jacó, ou com Yaakov. É interessante que neste momento, Jacó mandou chamar o local, ou Yaakov mandou chamar este local de Casa de Deus, porque Deus ali estava. E logo à frente, um pouco distante de Betel, se encontrava Ai, nós falamos em hebraico Ain. Efetivamente, esta cidade era cananeia e, portanto, extremamente idólatra, assim como Jericó também. No entanto, Ain tem um significado em hebraico que quer dizer ruína ou montão de ruínas. Este é o significado do nome da cidade. O importante nós notarmos que estas duas cidades, tanto Bet-El quanto Ain, já existiam no tempo do patriarca Abraão. Vale a pena nós notarmos o que diz a palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 12, versículos 8 e 9. Gênesis 12, versículos 8 e 9. Reza o seguinte a palavra de Deus. Passando dali para o monte a oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Versículo 9. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Então, essas cidades são muito históricas, são existentes desde muito tempo, e quando Israel chegou para o cumprimento do pacto abraâmico, elas estavam lá. Mas ao contrário de Jericó, Ai não era uma fortaleza, não era uma cidade com muralhas, não era uma cidade tão protegida, razão pela qual os espiões de Israel enviados por Josué tiveram uma impressão um tanto quanto humana e, evidentemente, relataram o que os seus próprios olhos enxergavam. Ali em Josué 7, versículo 3, relata a palavra de Deus o seguinte: E voltaram a Josué e lhe disseram, não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. Muito bem. Seria uma conquista, portanto, olhada com muita facilidade face ao que havia acontecido recentemente em Jericó. Esta sim, uma cidade fortificada com muralhas. Há pouco, esta então fortaleza inexpugnável, me refiro naturalmente a Jericó, havia caído nas mãos
dos israelitas. Eles estavam extremamente maravilhados, extremamente empolgados com este enorme triunfo. Mas, ao que tudo indica, eles começavam neste momento, pelo grande entusiasmo com o qual se manifestavam, a esquecer dois detalhes muito, mas muito importantes. O primeiro deles foi a intervenção sobrenatural de Deus que derrubou as muralhas e possibilitou a entrada deles na cidade de Erico, ou de Jericó, para efetivamente tomá-la. E segundo, a vitória sobre Jericó, ela foi precedida pela busca a Deus e da obediência estrita às ordens de Deus, especialmente as que estão registradas ali no capítulo anterior, no capítulo 6, versículos 17 a 19. Notem quais foram estas ordens, estas instruções. Josué 6, 17 a 19 diz o seguinte: porém a cidade será condenada, uma referência à cidade a ser tomada. Ela e tudo quanto nela houver, somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em sua casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Versículo 18, tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Versículo 19, porém toda a prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão para o seu tesouro, ou seja, para o tabernáculo. É interessante essa palavra condenada que lemos aqui, porque guardai-vos das coisas condenadas. Essa palavra hebraica, herem, ela efetivamente é um substantivo que indica efetivamente tanto um objeto quanto uma pessoa consagrada para a sua total destruição ou para a sua utilização exclusivamente por Deus, ou seja, por uma utilização estritamente sagrada, vedando, portanto, qualquer utilização por parte de qualquer ser humano para uso próprio. E estas mesmas instruções que acabamos de ler aqui no livro de Josué, elas já tinham sido exaradas com muita veracidade por Moisés. Quando você abre Deuteronômio, capítulo 20, nós temos ali nos versículos 16 e 18 estas informações, estas ordens, este, por assim se dizer, regulamento do herem. E está aqui em Deuteronômio 20, 16 a 18, escrito o seguinte: porém das cidades destas nações, prestem atenção, destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las-ás totalmente. Os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, para que não vos ensinem a fazer segundo todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, pois pecaríeis contra o Senhor vosso Deus. Muito bem, estas mesmas ordens, este mesmo regulamento, como assim dizemos, do herem, foram explanadas por Moisés, registradas por Moisés em Deuteronômio e foram reiteradas por Josué no capítulo 6 do seu livro. Mas com base naquelas informações que o próprio Josué recebera dos espiões que enviara para a cidade de Ai, ele, com base no relato, claro, ordenou que a cidade fosse tomada. E, queridos, assim que a invasão de Ai começou, algo inesperado para Israel e para o próprio Josué aconteceu. Josué 7, versículos 4 a 6, diz o seguinte: assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Israel agora não só pranteava os seus mortos, como não compreendia o que estava acontecendo, porque Jericó, como eu mencionei, era muito mais fortificada, era muito mais difícil, muito mais populosa
era complicada a situação militarmente falando, humanamente impossível tomá-la, e Deus entregou Jericó, ou Jericó, nas mãos de Israel. Mas agora uma cidade menor, menos fortificada, com menos pessoas, redundara na primeira derrota de Israel dentro de Canaã. E isto naturalmente deixou todo o povo atônito, perplexo, sem saber de fato o que estava acontecendo, e eles não sabiam mesmo. Acontece que desta vez a culpa foi atribuída de uma forma diferente daquela que nós vimos em estudos passados. Nós sabemos que Deus jamais penaliza filho pelo pecado do pai ou o pai pelo pecado do filho. Mas notem o que diz Josué 7, versículo 11. Ele diz assim: Israel pecou e violaram, no plural, a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Bom, nós temos aqui um relato muito, mas muito delicado. E este relato visava mostrar que agora, neste momento, Israel como um todo, como povo, era culpado. E por que razão era culpado? Porque era necessário, meus queridos, que ficasse muito, mas muito claro que Deus não havia abandonado de forma alguma o seu povo, mas sim alguém do povo que representava, portanto, logicamente, Israel, o havia abandonado. Um outro aspecto bastante relevante neste episódio que acabamos de ler aqui é que tampouco Deus poderia ser responsabilizado por aquela humilhante e inesperada derrota. Também nós temos um relato que no mesmo capítulo 7 de Josué nos ajuda a compreender o que aconteceu. 7, versículo 1 agora. Prevaricaram, palavra hebraica ma'al, pecaram, transgrediram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Aqui você nota como o capítulo começa. Ele diz: prevaricaram os filhos de Israel. Portanto, não era apenas um elemento, mas mais pessoas da mesma família, provavelmente, até aqui é o que nós sabíamos, havia cometido uma transgressão, e grande transgressão aos olhos de Deus. Notem o que descreve agora o mesmo capítulo 7 de Josué, só que nos versículos 16 até o versículo 21. Vejam que relato interessante. Então Josué se levantou da madrugada, ou de madrugada, e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e caiu a sorte sobre a tribo de Judá. Aqui, muito provavelmente, Josué estava utilizando as pedras Urim e Tumim. Fazendo chegar a tribo de Judá, caiu sobre a família dos Zeraitas. Fazendo chegar a família dos Zeraitas, homem por homem, caiu sobre Zabdi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, caiu sobre Acã. Acã, filho de Carme, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá. Muito bem. O que nos impressiona aqui, queridos, é o relato que prossegue até o versículo 21. Porque diz assim a palavra de Deus, versículo 19, respondeu, melhor dizendo, então disse Josué a Acã, filho meu, dá glória ao Senhor Deus de Israel, e a ele rende louvores, e declare-me agora o que fizeste, não o ocultes. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e assim fiz, e assim pratiquei. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eles que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Muito bem, queridos. Acã escondeu em sua tenda o que nós acabamos de verificar, tanto ouro quanto prata. E como o versículo do capítulo 7, versículo 1 diz ali,
prevaricaram os filhos de Israel. Esta é uma indicação clara que Acã não fez isto sozinho e nem poderia esconder debaixo de sua tenda sem o conhecimento evidente de sua própria família. Muito bem, este ato que nós lemos agora, que Josué praticou com Urim e Tumim, chegando de tribos para pessoas, famílias e depois pessoas, efetivamente, foi uma apresentação pública, nesta mesma ordem, das tribos para os clãs, dos clãs para as famílias, das famílias para os indivíduos, perante todo Israel. E aqui existia naturalmente um objetivo. O objetivo seria dar ciência efetivamente a todos das razões da humilhante derrota pela qual Israel tinha passado. E principalmente também mostrar a autoria do pecado que maculara a vitória do povo de Deus. Deus, evidentemente, não poderia continuar lutando por Israel nestas condições. Por quê? Porque isto passaria por alto e legitimaria a continuidade da transgressão entre o povo e estimularia efetivamente a permanência da iniquidade entre o povo de Israel. Mas ainda assim, Deus, em sua infinita misericórdia, queridos, orientou Israel a não ceder diante de uma arma poderosa de Satanás que se chama desejo ou pensamento ou sentimento de frustração. Por que isto? Porque Deus desejava, assim, dar uma segunda oportunidade a todo Israel. Vejam que ao assumir um posicionamento espiritual diante do fato acontecido, Israel teria a chance agora, mais uma vez, de recomeçar. Mas notem que, efetivamente, Deus faria ou daria esta segunda chance de uma forma condicionada, uma promessa condicional. E ela está relatada lá, efetivamente, em Josué 7, versículo 13. Nós lemos ali a recomendação de Deus a Israel. Dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. É interessante nós notarmos que esta ordem, santificai-vos, ela tinha a mesma natureza da ordem dada por Deus através de Moisés para que o povo encontrasse com ele no Monte Sinai. Toda purificação externa deveria ser um símbolo da purificação interna. E ainda, queridos, foi exatamente este período de introspecção entre esta orientação para que o povo se santificasse e refletisse, portanto, que oportunizou a Acã a sua única oportunidade para o arrependimento. Mas, infelizmente, como o relato bíblico é tão rico em detalhes nos mostra, Acã não se arrependeu. Acã efetivamente só viria a reconhecer a sua culpa, o seu pecado, a sua transgressão, quando a evidência das circunstâncias apontavam diretamente para ele. E isto não é arrependimento. O relato bíblico deixa, portanto, muito claro para todos nós que tanto os espiões de Israel quanto o próprio Josué, antes deste fato, desconheciam que havia acontecido uma quebra da aliança com o Criador. Desconheciam que havia alguém quebrado unilateralmente esta aliança, este pacto abraâmico, em plena terra de Canaã, portanto, após a tomada e a queda de Jericó. Esta aliança fora quebrada unilateralmente, como eu já disse, por uma família da tribo de Judá, que também havia lutado para conquistar Jericó, que havia entrado em Jericó. E efetivamente este homem, líder deste pecado, se chamava Acã. Acã, ele praticou esta transgressão violando conscientemente o regulamento que lemos em Deuteronômio, em Josué, foi repetido, do herem, da coisa condenada, ou a total destruição ou a consagração exclusiva a Deus. Vale a pena relembrarmos e nos determos com um pouco mais devagar naquilo que levou Acã efetivamente a pecar. Está relatado o fato em Josué 7,
e versículo 21. Nós já lemos, mas é bom que nós releiamos para olharmos exatamente quais foram essas três coisas que levaram Acã a cometer este pecado. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica. Meus queridos, uma capa babilônica. Existe muita informação de comentaristas, de teólogos, de arqueólogos, mas talvez a melhor informação a respeito do que seria uma capa babilônica tenha sido dada por um judeu chamado Yosef ben Matitial, ou, para nós, no comum português, Flávio Joséfo. Alguém que combateu Roma, alguém que nasceu pouco depois da ascensão do Senhor Jesus, alguém que estava contemplando e contemplou pessoalmente a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70 da nossa era, alguém que depois tornou-se, inclusive, cidadão romano. Ele era filho de um sacerdote do templo e a sua mãe tinha linhagem real, dos Asmoneus, então, quer dizer, não era uma pessoa qualquer. Mas Flávio Joséfo, para ficar mais fácil nós identificarmos, ele tornou-se um célebre historiador e um líder judeu com cidadania em Roma, porque ele voltou-se para Roma depois da destruição de Jerusalém. E ele nos fala em suas obras, especialmente de história, a história dos hebreus. Ele relata que uma capa babilônica seria uma vestimenta da linhagem real. Para começar, um tipo de roupa que somente os reis, a realeza, poderia ter, ou pessoas muito, mas muito ricas na época. Ela seria feita de tecidos de fio de ouro. Então, notem que este manto, bordado, portanto, a ouro, era algo realmente muito bonito. E Acã não só olhou, Acã cobiçou, Acã desejou e pegou para si esta capa babilônica. Mas também fala a palavra de Deus que ele pegou 200 ciclos de prata. Para nós termos uma noção exata do que significa basicamente isso, 200 ciclos de prata, eles praticamente são 2,3 kg em peso atual, pelas medidas que nós temos hoje. Pelo preço de mercado hoje, em nosso país, 2,3 kg de prata valem pouco mais de 19 mil reais. 50 ciclos de ouro, ou 570 gramas de ouro, hoje no mercado, em nosso país, chega a custar 389 mil reais, um pouco mais do que isto. Acã, ele efetivamente cobiçou todas estas coisas. Mas se nós fizéssemos uma conta, não podemos aqui comensurar o valor de uma capa babilônica, porque não temos o peso dela, do ouro que nela consistia ou existia, mas, de toda maneira, talvez cheguemos a um valor alto, sem dúvida, de 500 mil reais ou um pouco menos do que isso, mas foi por isto que Acã vendeu literalmente a sua salvação. E o que mais nos impressiona é o roteiro do pecado estabelecido lá no Éden, em Gênesis 3, versículo 3, onde nós lemos algo bastante relevante para esta mesma continuidade da história do pecado no mundo. É apenas bom nós relembrarmos que em Gênesis 3, 6, diz que a mulher, vendo que a árvore era boa, ou seja, Acã também olhou. Interessante, Acã olhou, depois cobiçou, depois ele furtou o que não poderia jamais ter sido pego, e em seguida buscou esconder tanto o ato que praticara quanto os objetos que furtara. Todo pecado, meus queridos, ele traz consequências. Muitas vezes as consequências ficam adstritas a quem praticou o pecado de maneira isolada, mas não neste caso, porque as consequências acabaram atingindo outras pessoas, a própria família de Acã. E o pecado muitas vezes pode atingir outras pessoas que até não sejam da nossa família. Mas através deste furto, Acã trouxe a si mesmo e a sua família, e por consequência a todo Israel, uma maldição prevista lá no capítulo 6 do livro de Josué, no versículo 18. E a maldição nós já lemos e conhecemos qual é. Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Então, notem como as coisas, um detalhe leva ao outro. Por estas três coisas cobiçadas por Acã, 36 homens de Israel perderam suas vidas.
A batalha terminou de maneira humilhante para Israel, e aquele momento inexplicável da derrota confundiu a mente de todos. A única forma que nós temos para evitar o pecado, o cometimento do mal, o cometimento da transgressão, continua sendo o constante, permanente relacionamento diário com Deus. Tudo aquilo que fazemos nesta nossa vida curta e incerta na Terra impacta outras pessoas, e impacta para o bem ou impacta para o mal. Jamais esquecendo que um pecado pode afetar sempre mais do que nós, mais do que uma pessoa. Assim sendo, nós temos o apedrejamento como consequência dos atos de Acã. Apedrejamento este ordenado lá em Levítico, estabelecido por Moisés em caso de pena capital para quem transgredisse desta forma. O apedrejamento de Acã e sua família, conquanto possa parecer algo um tanto quanto cruel, em um primeiro momento, levava rapidamente ao estado de inconsciência. Nós temos aqui um outro relato em Josué, capítulo 7 ainda, versículos 24 e 25, que diz o seguinte: Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos e suas filhas, e seus bois, e os seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha levaram-nos ao vale do Acor. Disse Josué, versículo 25, Por que nos conturbaste? O Senhor hoje te conturbará. E todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimou-os. Meus amados, a família de Acã, juntamente com ele, foi apedrejada e em seguida foi queimada, juntamente com suas propriedades. Impossível aqui não lembrarmos das célebres palavras do apóstolo Paulo, lá em Gálatas. Gálatas 5, versículo 9, que diz o seguinte: Um pouco de fermento leveda toda a massa. Também é impossível, eu me lembrei agora de citar uma frase do último capítulo, do último livro da Bíblia, me refiro ao Apocalipse 22, versículo 12, onde está escrito: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. O que nos impressiona neste caso, queridos, é finalmente o que nós encontramos escrito, mais uma vez, no livro de Josué 7, nunca esqueçam deste capítulo, versículo 26. Josué 7, 26 diz assim: E levaram sobre ele um montão de pedras que permanece até ao dia de hoje. Assim o Senhor apagou o furor da sua ira, pelo que aquele lugar se chama o Vale do Acor até o dia de hoje. Meus queridos, notem bem as consequências do pecado. Vale do Acor. O que significa isto? Significa vale da perturbação, vale do aborrecimento, da tribulação, da angústia. Há um texto que eu gostaria que você anotasse em sua Bíblia, referente justamente a isto que acabamos de relatar aqui, com base na palavra de Deus. E esse texto nós encontramos lá no livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 7. Está escrito assim na palavra de Deus: Os filhos de Carme, Acar. Acar aqui é um trocadilho hebraico, mas aqui o filho de Carme em questão era Acã. E notem que podemos ler os filhos de Carme, Acã, o perturbador de Israel. Acã foi chamado de perturbador de Israel. Só que o termo, a palavra hebraica Acar, ela significa exatamente isso: perturbar, atribular, angustiar. Acã, como filho de Carme, está aqui no trocadilho Acar, chamado efetivamente, portanto, de o perturbador. E interessantemente, nós notamos que no mesmo capítulo 2, só que em outro livro de outro profeta, me refiro aqui ao profeta Oséias, lá no capítulo 2, versículo 15, se encontra registrado algo impressionante. Diz assim a palavra de Deus: E lhe darei dali as suas vinhas e o vale do Acor, o mesmo vale citado em Josué, por porta de esperança. Notem
o que Deus estava dizendo aqui 750 anos depois deste apedrejamento de Acã e de sua família no Vale do Acor. Notem que Deus está dizendo basicamente aqui que ele pode transformar qualquer vale de perturbação, qualquer vale de aborrecimento, qualquer vale de angústia, de problemas, em porta de esperança. O que significa isto na prática? Significa que qualquer que seja a experiência que você e eu estejamos vivendo, qualquer que seja a experiência pela qual estejamos passando, no caso específico de Oséias, Israel estava no cativeiro assírio, mas mesmo no cativeiro assírio, Deus tinha poder e tinha meios para abrir uma porta de esperança, e esta porta de esperança, no caso em questão, seria a restauração da liberdade novamente e da volta de Israel para a sua terra. Da mesma maneira, hoje, nós podemos dizer que todas as nossas preocupações e todos os nossos problemas, que surgem muitas vezes de maneira inesperada, que surgem de uma hora para outra, podem ser objeto da luta de Deus por nós, ou seja, podem se transformar também em portas de esperança. Porta de esperança de uma vida eterna, ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus nos ajude e nos abençoe, para que estes fatos que nós conhecemos hoje, estas problemáticas que ocorreram na vida espiritual de Acã, jamais possam atrapalhar a nossa caminhada para a Canaã celestial.